ZYI 772, 890 kHz. Rádio Tamandaré, Recife, Pernambuco, Brasil. 8 horas. A partir de agora, entra no ar o programa A Alegria do Senhor é a nossa força. Pastor Fábio Silva. Olha, queridos, agora 8 horas e 3 minutos. Bom dia, povo de Deus. Amados, é com muita alegria, com muita satisfação que chegamos até você com mais uma edição do programa A Alegria do Senhor é a nossa força. Esse que nos fala é seu irmão em Cristo, pastor Fábio Silva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas vamos começar o nosso dia com o nosso toque de fé. Toque de fé. E o nosso toque de fé de hoje nos diz: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Bom dia. Comunicando, pastor Fábio Silva. Eita, Sidney Cunha, tô chegando, hein? Tô chegando, Deus me tirou de lá. Tô chegando, pra vitória comemorar. Tô chegando, Deus me tirou de lá. Tô chegando, e agora vou convidar. Chega os irmãos bebidas pra comigo adorar. Embalados desta festa, vamos comemorar. É com vocês, meus amigos. Comunicando, pastor Fábio Silva. Eita, meus amados, olha, estou chegando e trazendo alegria para o seu lar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe poderosamente a sua família. Quero primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele tem dispensado para nós, agradecer pela confiança dos nossos diretores, doutor Luiz Alberto e doutor Serafim, ao nosso coordenador, doutor Leonardo,
ao Sidney Cunha na mesa de áudio, o melhor operador do estado de Pernambuco. Só sai de lá no tempo. Na telefonia era arrebentando a missionária Jane Jeans, nos dando apoio técnico, ele, o Carlos Alberto, carga pesada. Bom dia você de perto, bom dia você de longe. Bom dia você que eu conheço e você que eu não conheço. Aumente o volume do seu rádio, porque você está ouvindo a mais querida. Primeiro lugar do Ibope no segmento gospel, 24 horas por dia, levando a palavra de Deus ao seu coração. Rádio Tamandaré, 24 horas com Jesus. Aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem poder de Deus, está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção. Rádio Tamandaré. Aqui tem profeta igual a Elias, tem ousadia pra desafiar. Comunicando o pastor Fábio Silva. É, amados, aqui tem unção, tem graça, tem poder de Deus, tem louvor, tem mensagem e muita informação 24 horas por dia, porque sua Rádio Tamandaré é um culto em cada lar. Rádio Tamandaré, um culto em cada lar. E já vamos começar o nosso dia mandando um bom dia para os taxistas, para os motoristas de coletivo e para os caminhoneiros. Bom dia você motorista de aplicativo, a você motociclista, a você metroviário. Bom dia aos policiais militares, civis e federais. Bom dia você vigilante e você porteiro, você que é diarista. Bom dia a você que trabalha em vários segmentos, seja no comércio, seja nas indústrias. Deus te abençoe. Bom dia. Olha, bom dia a você que está também na sua residência, mas estar aí sintonizado com a gente. Muito obrigado pelo carinho que você tem de estar ouvindo a Rádio Tamandaré. Bom dia também a você que trabalha nas feiras livres, nos mercados públicos. E bom dia a você que trabalha na Ceasa. Bom dia a você que tem o seu fiteiro, está aí perto de uma parada de ônibus. As pessoas estão sintonizadas e ouvindo a Rádio Tamandaré. Você tem sido aí uma bênção de Deus para nós. Muito obrigado você também. Bom dia aos meus amigos de orações. São aqueles que durante todos os dias estão orando por nós. Bom dia aos meus queridos ouvintes dos interiores, povo de Deus dos engenhos e da região metropolitana, do litoral do nosso estado e da zona da mata, e dos nossos internautas que estão acessando através do nosso site pelo www.radiotamandaré.com.br. Olha, bom dia a você que pela primeira vez está sintonizado conosco. Bom dia aos meus companheiros de trabalho. E bom dia a você que com certeza está sintonizado conosco através da internet, através do nosso aplicativo pelo Play Store, ou quem sabe pela M890. Muito obrigado por ter aberto a porta da sua casa e ter nos deixado entrar através das ondas amigas da Rádio Tamandaré, porque a partir de agora estamos juntos, hein? Eu de cá, você de lá e Jesus em nosso meio. Comunicando o pastor Fábio Silva. Rádio Tamandaré. Tamandaré na internet. É só clicar www.radiotamandaré.com.br. 8 e 9. Somente na sua Rádio Tamandaré você se mantém informado 24 horas por dia. Nós vamos agora à previsão do tempo para toda a região Nordeste para o dia de hoje, dia 7 de janeiro de 2021. Direto da agência Climatempo, vamos agora com Amanda Sampaio.
Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade vão voltar a se formar sobre parte da região Nordeste. O dia vai começar com chuva bem isolada e passageira e aos poucos o sol aparece forte, mas volta a chover entre a tarde e a noite em toda a faixa litorânea do norte da região, inclusive nas capitais São Luís e Fortaleza. Nas demais áreas do estado do Maranhão, na região de Teresina e no norte do estado do Ceará, o dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite em forma de pancadas isoladas. O dia será marcado por sol entre nuvens com chuva passageira em todas as capitais do leste e do nordeste. No interior dos estados de Pernambuco e da Paraíba, pode chover muito isolado apenas entre a tarde e a noite. O tempo fica firme nas demais áreas da região. A mínima prevista na região de Salvador é de 24, máxima de 30 graus, e em Fortaleza, mínima de 25, com máxima de 32 graus. Você pode ouvir a Rádio Tamandaré pelo seu celular ou tablet com sistema Android. É só baixar o aplicativo, a Rádio Tamandaré. E na nossa homepage na internet você pode acessar o Face, o Twitter e Instagram. Tamandaré, com você, onde você estiver. 8h11. Fique sabendo o que acontece na cidade. E agora nós vamos às principais manchetes dos jornais que circulam no estado de Pernambuco. Folha de Pernambuco destaca: em meio às críticas, Pazuello diz que Brasil está preparado para iniciar a vacinação em janeiro. Ministro Pazuello afirma: Brasil tem 354 milhões de doses da vacina garantida. A reportagem é de Cariane Costa. Em pronunciamento na noite desta quarta-feira, em rede nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que já definiu como será feita a compra de insumos e a logística para o início da vacinação contra o coronavírus. As regras estão na medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. O ministro da Saúde disse ainda que a pasta está preparada para executar o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 e justificou a demora do Brasil em fechar negócio com a Pfizer, que já disponibilizou sua vacina para vários países. O Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Dentre elas, a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Sem citar uma data para o início da imunização no Brasil, Pazuello disse que estados e municípios têm a quantidade suficiente de seringas, cerca de 60 milhões, e que mais 38 milhões devem ser adquiridas até fevereiro. O ministro afirma que o Brasil tem hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021. 254 milhões pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac. Ele destacou ainda que o governo federal está em negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Obrigado pelas informações, Cariane Costa. Ainda nos destaques do Folha de Pernambuco, Congresso dos Estados Unidos certifica a vitória de Joe Biden e Trump reconhece que seu mandato chegou ao final. Tiros, morte, toque de recolher, gás, a invasão ao Congresso
por insatisfeitos com derrota de Trump. O presidente Jair Bolsonaro afirma que estados e municípios têm estoque de seringas. A reportagem é de Leandro Martins. Os estados e municípios brasileiros têm estoques de seringas para o início da vacinação contra a Covid-19. A afirmação é do presidente Jair Bolsonaro. Ele utilizou as redes sociais nesta quarta-feira para dizer ainda que, como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas, os preços dispararam e, por isso, a compra do material foi suspensa até que voltem à normalidade. Por meio de uma nota, Bolsonaro informou que o país consome 300 milhões de seringas por ano e é um dos maiores fabricantes desse insumo no mundo. Desde o 1º de janeiro, uma portaria da Secretaria de Comércio Exterior proíbe a exportação de seringas. Isso aconteceu depois que a Secretaria Nacional do Consumidor notificou empresas do setor sobre a produção e a comercialização de seringas e agulhas, que vão ser necessárias quando a vacinação contra a Covid-19 começar no país. Ainda segundo a nota divulgada pelo presidente, dos 44 países que já começaram a vacinação contra o coronavírus, nenhum ultrapassou 1,5% de imunização, ou seja, não estão vacinando toda a população. Bolsonaro citou o Reino Unido, com 1,39% da população vacinada, seguido pelos Estados Unidos, com 1,28%. Entre outros países que já começaram a imunização, como China, Canadá, Itália e Alemanha, nenhum atingiu ainda 0,5% da população. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, a situação é diferente da apontada pelo presidente em relação às seringas. Em nota, a entidade informou que os municípios, de fato, dispõem de estoque rotineiro de insumos, como seringas e agulhas, que servem para procedimentos diversos. No entanto, um plano de vacinação tão urgente e abrangente como o necessário contra a Covid-19 necessita de um planejamento e uma complexa logística de aquisição e distribuição. Caso contrário, pode haver dificuldades para imunizar toda a população. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Obrigado pelas informações, Leandro Martins. Agora vamos aos destaques do Jornal do Comércio de hoje. Covid-19 em alta. Pernambuco proíbe eventos com mais de 150 pessoas. Presidente Jair Bolsonaro edita MP que flexibiliza regras de aquisição de vacina. Olha, a vacina da rede privada não pode enfraquecer o SUS. A reportagem é de Henrique Caro. Clínicas particulares brasileiras estão negociando a compra de doses da vacina contra a Covid-19 direto com os fornecedores. Um grupo representado pela Associação Brasileira de Clínicas e Vacinas está na Índia, negociando com o laboratório Bharat Biotech a compra de 5 milhões de doses da Covaxin. A vacina já foi aprovada pelo governo indiano, mas ainda não tem aval da Anvisa para ser aplicada aqui no Brasil. Aliás, a vacinação aqui no país ainda segue sem previsão. A medida das empresas privadas de vacinação pode trazer alguns problemas para a saúde pública no Brasil. Quem afirma é a especialista em epidemiologia, Ethel Maciel. Não interessa muito duas pessoas tomarem a vacina, aquelas que podem pagar, por exemplo. O que importa é o maior número de pessoas para a gente atingir aquela imunidade coletiva, que aqui no Brasil está sendo considerada no Plano Nacional de Imunização como 70% da população vacinada. Nós precisamos que o nosso Programa Nacional de Imunização coordene de forma centralizada para a gente saber qual o percentual de pessoas que já foram vacinadas. A gente já tem isso organizado no sistema público, mas não temos isso organizado no sistema privado. Ainda não se sabe quanto vai custar a dose da vacina particular. A previsão dos empresários é que a venda comece a partir da segunda quinzena de março. Até o momento, 45 países já iniciaram a imunização contra a Covid-19.
Por aqui, a Fiocruz, que produz a vacina de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, deve entrar com um pedido de uso emergencial das doses na próxima semana. A Anvisa já liberou a importação de 2 milhões de doses do imunizante. O Instituto Butantan está concluindo a fase de testes da Coronavac, produzida em parceria com a farmacêutica Sinovac. Enquanto o Ministério da Saúde não apresenta um plano de vacinação nacional, no estado de São Paulo, o governador João Dória apresentou um plano estadual que pretende iniciar a imunização já no próximo dia 25. Reportagem Henrique Carmo. Obrigado pelas informações, Henrique Carmo. Olha, Compesa vai investir mais de 1,1 bilhão em 2021. Agora vamos aos destaques do Diário de Pernambuco. Com 1.242 óbitos, Brasil tem maior atualização de mortes desde agosto. Procon investiga anúncios de venda de vacina na internet. A reportagem é de Eliane Gonçalves. O Procon de São Paulo identificou um site com anúncios falsos da vacina contra o coronavírus. Batizado como Farmácia 24 Horas, o site oferecia caixas de vacina com 10 doses ao preço de R$ 98. Para efetivar a compra, o site exigia que os consumidores preenchessem um cadastro com informações, inclusive com os dados do cartão de crédito. Para o chefe de gabinete do Procon São Paulo, Guilherme Farid, a venda de vacinas que não existem é só uma parte do golpe. Faz o cadastro do consumidor numa plataforma de compras, usa os dados bancários para comprar um monte de coisa e aumentar o prejuízo ao consumidor. Então a finalidade principal desses criminosos é a coleta de dados dos consumidores. Não é propriamente a não entrega da vacina, né? Olha, comprei a vacina e não recebi. Esse pode ser um prejuízo, mas o prejuízo maior vem na sequência, que é com a utilização indevida dos dados. O especialista lembra aos consumidores que não existem vacinas contra o coronavírus registradas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e qualquer oferta do produto no Brasil é golpe. Este é um produto que não pode ser vendido no momento, ainda mais porque não há autorização. Então, seja qual for o mecanismo utilizado pelo criminoso, o consumidor fique atento. Não pode ser comprado esse produto pela internet. Qualquer coisa nesse sentido é golpe. A página com o anúncio falso da vacina foi denunciada por consumidores via redes sociais e já está fora do ar. O caso passa a ser investigado agora pela Polícia Civil, mas o Procon disse que está monitorando as redes para localizar novas tentativas de golpes. Quem quiser registrar alguma denúncia pode ir direto no site procon.sp.gov.br ou ir direto no perfil da instituição @ProconSP no Facebook, Instagram e no Twitter. Com a colaboração de Letícia Bond, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado pelas informações, Eliane Gonçalves. Pernambuco confirma 1.604 novos casos e mais 22 mortes pela Covid-19. Vamos aos destaques do Mundo Gospel de hoje. Adolescente baleado corre para a igreja, pede perdão e morre diante do pastor. Filha de Amanda Vanessa recebe alta após cirurgia e cantora segue estável. Cristãos presos sobre nova lei anticonversão na Índia. Queremos falar acerca disso aqui hoje, né? Porque alguns países estão implantando algumas leis, aproveitando o ensejo do Covid-19, e aí estão baixando algumas leis aí rígidas, né? E alguns cristãos foram presos na Índia, e olha que não são só indianos não, sabe? São de outros países, e aí começa-se a desencadear a perseguição da igreja em pleno ano de 2021, já puxando a perseguição de 2020, né? Essas são as notícias dos jornais que circulam no estado de Pernambuco e as notícias do Mundo Gospel de hoje. As demais notícias e informações teremos no decorrer da nossa programação através do nosso RT 890. Se alguém lhe perguntar que rádio você está ouvindo, responda: Tamandaré, 100% Jesus. Jesus em primeiro lugar. 8h24. Rádio Serviço, utilidade pública. Nosso
Utilidade Pública de hoje nos fala: PIS será pago com valor corrigido. A reportagem é de Henrique Caro. Trabalhadores que vão receber o PIS este ano poderão sacar já com o novo valor do salário mínimo, de R$ 1.100. De acordo com a lei do abono salarial, o valor é baseado no salário mínimo vigente na data do pagamento do PIS. O calendário do PIS, ano base 2020, começa a ser pago já no próximo dia 19, para aniversariantes de janeiro e fevereiro. O valor pago para cada trabalhador é calculado de acordo com a quantidade de meses que ele esteve empregado no ano base. Quem trabalhou os 12 meses recebe o total de R$ 1.100. Quem trabalhou apenas um mês, por exemplo, recebe R$ 92 de PIS. O pagamento do abono está sendo realizado pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo utilizado pelo auxílio emergencial. Tem direito ao PIS trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos por mês. Vale lembrar que quem recebeu o PIS no ano passado, mas ainda não sacou, não terá o valor corrigido. Para este pessoal, o valor ainda será de R$ 1.045. Reportagem Henrique Carmo. Rádio Serviço, utilidade pública. Envie seu pedido de oração e dê o seu alô para o WhatsApp da Rádio Tamandaré. 999-150890. 999-150890. Tamandaré, sempre mais perto de você. 8h26. Informativo RT 890. Olha, atenção, planos de saúde poderão ter reajustes a partir de fevereiro. A reportagem de Vitor Ribeiro. Os clientes de planos de saúde podem ser surpreendidos com reajuste bem acima da inflação já a partir deste mês. Isso porque a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, impediu os reajustes de setembro a dezembro do ano passado. A medida afetou tanto os contratos que fizeram aniversário naquele período, quanto os que seriam corrigidos por causa da mudança de faixa etária. Agora, as operadoras dos planos foram autorizadas pela ANS a fazer os aumentos, inclusive acumulados. No caso dos planos individuais, os reajustes máximos permitidos pela agência reguladora são os seguintes: para os clientes da Amil, 8,56%. Já para quem tem planos de saúde da Bradesco, Sul América e Itaú Seg, o máximo é de 9,26%. O índice mais recente da inflação oficial medida pelo IBGE, por meio do índice de preços ao consumidor amplo, está em 4,31% no acumulado dos 12 meses até o fim de novembro. Ou seja, quase metade do reajuste autorizado para a Amil e menos que a metade do permitido para as outras operadoras. Para os planos coletivos ou empresariais, a ANS autorizou o reajuste de acordo com os contratos vigentes. Em todos os casos, o aumento represado desde setembro será parcelado e incorporado às próximas 12 mensalidades. Nossa produção procurou os planos de saúde. Em nota, a Amil informou que vai reajustar os planos da seguinte forma: os contratos individuais vão subir 8,14% e os planos coletivos empresariais com até 29 beneficiários sobem 13,98%. E nos contratos coletivos com 30 beneficiários ou mais, o aumento será fixado a partir de um acordo entre as partes. Segundo a Amil, o índice leva em consideração a variação dos custos dos procedimentos médico-hospitalares com o objetivo de manter a prestação dos serviços contratados. A Unimed do Brasil informa que cada cooperativa Unimed tem autonomia para definir os reajustes. E a Bradesco Saúde informou que para os planos coletivos com menos de 30 pessoas, o reajuste será de 12,56%. Em relação aos demais clientes, o reajuste depende do tipo de contrato dos planos por faixa etária. As demais operadoras ainda não se manifestaram. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Rádio Tamandaré, mais do que nunca, ao alcance de todos. O Ministério Missionário 100% Jesus avança. A palavra de Deus
projetada nos 4 cantos do mundo. É só acessar www.radiotamandaré.com.br. Ministério Missionário 100% Jesus. 8h29. Olha, Ministério da Saúde vai abrir mais 100 leitos de UTI no Amazonas. A reportagem é de Jéssica Gonçalves. Diante do colapso do sistema de saúde no Amazonas e dos pedidos de apoio, o Ministério da Saúde divulgou ações para ajudar o governo estadual e a Prefeitura de Manaus a enfrentar o aumento no número de casos do novo coronavírus no estado. Os casos e mortes subiram nas últimas semanas, assim como a taxa de ocupação dos leitos de UTI, unidades de terapia intensiva. O Ministério da Saúde prometeu mais 100 leitos de UTI e o governo do estado anunciou a intenção de abrir 60 leitos para reforçar a capacidade de atendimento. Outra ação anunciada pela pasta é a convocação de pessoal para atuar nas unidades de saúde de Manaus. Serão recrutados 200 médicos e 300 enfermeiros. Representantes da Associação de Medicina Intensiva Brasileira vão viajar a Manaus para treinar profissionais que já estão atuando no atendimento. Também serão enviados mais 78 respiradores. As ações foram divulgadas nesta quarta-feira após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participar de reunião em Brasília com o governador do Amazonas, Wilson Lima. No encontro, o titular do Ministério da Saúde afirmou que haverá uma logística diferenciada para os estados do norte por conta de áreas remotas e distantes de grandes centros urbanos. Ainda segundo o Ministério, Pazuello vai viajar a Manaus para o lançamento de um plano de enfrentamento à pandemia no Amazonas. O estado vai contar com um projeto piloto nas unidades de atenção primária para definir o diagnóstico rápido por meio de um protocolo operado a partir de um aplicativo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. Tamandaré 890, a melhor programação do rádio brasileiro. Olha, todo o país está enfrentando uma situação meramente difícil, porque em todo o país, né, estamos precisando de doadores de sangue. Parece que devido ao problema da pandemia, as pessoas ficaram meio que apreensivas e também não estão indo ao IMOP, né, e outros lugares para fazer a doação de sangue. Urgentemente, né, em todos os estados do nosso Brasil está precisando de sangue. Por exemplo, aqui em Recife, nós temos o IMOP e temos também o IN, né, que você pode fazer também sua doação de sangue, fazer ali todos os procedimentos, ajudando a salvar novas vidas. O IN fica por trás do quartel-general do Corpo de Bombeiros, ali na João de Barros, na Avenida João de Barros, número 399, é o Corpo de Bombeiros, mas por trás do Corpo de Bombeiros você pode encontrar ali o IN, que é IENE, tá bom? Você pode ali também no IMOP fazer a sua doação de sangue também para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Agora tivemos, né, um grande exemplo aí de que a cantora Amanda Vanessa precisou de sangue e milhares de pessoas estiveram lá fazendo a doação no IN, né? Estiveram fazendo assim a doação para ajudar a cantora Amanda Vanessa. Mas também existem outros pacientes de diversos hospitais aqui no estado de Pernambuco que também estão precisando de sangue. Então você que é doador, faz esta forcinha, chega ali e doa sangue também, tá bom? Nós temos uma reportagem que a queda da doação de sangue preocupa hemocentros de todo o país. Quem nos traz as informações é Marquesan Araújo. Os hemocentros de diferentes regiões do Brasil estão preocupados com os níveis dos estoques de sangue e de hemoderivados. A atenção se torna maior, principalmente por conta das mudanças comportamentais impostas pela pandemia do novo coronavírus. Por esse motivo, as instituições tentam sensibilizar a população para a importância da doação.
O hematologista Ricardo Temponi afirma que, apesar de o país passar por uma crise por causa da Covid-19, todos os candidatos à doação estarão seguros, sem riscos de contaminação por esta ou qualquer outra doença, já que os laboratórios adotam medidas de prevenção eficazes. O sangue e seus componentes não podem ser obtidos de forma artificial, industrial ou laboratorial. A única maneira de obtê-los é através da doação. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há números definitivos, mas a estimativa é de que em 2020 o medo da Covid-19 pode ter causado uma redução de 15% a 20% no total de doações de sangue em comparação com 2019. Diante desse quadro, Ricardo Temponi ressalta a relevância do ato de doar sangue, já que isso pode ser a única maneira de salvar a vida de outras pessoas. Todas as medidas de distanciamento, evitando aglomeração nas salas de espera, foram implantadas. Medidas de higienização também, álcool gel em todos os setores por onde os doadores irão transitar. E, finalmente, a rapidez no atendimento. Apesar dos esforços, inclusive com a realização de campanhas, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Hemorrio registrou um recuo de 4,4% no número de bolsas de sangue coletadas. Em 2020, foram cerca de 78.400 unidades. Já no ano imediatamente anterior, foram aproximadamente 82 mil bolsas. Para doar sangue, o interessado precisa ter idade entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 anos precisam do consentimento formal dos responsáveis caso queiram praticar a boa ação. Além disso, os voluntários devem pesar mais de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Outras restrições, recomendações e informações podem ser acessadas na página do Ministério da Saúde. Reportagem Marquesan Araújo. A Rádio do Povo Evangélico. Jesus em primeiro lugar. Eu estava lá no céu. Tamandaré 2021. Mais Jesus no seu rádio. Filho querido, quero falar contigo. Programa Alegria do Senhor é a nossa força. O Ponte da Alegria. Com o pastor Fábio Silva. 8h36. Comunicando, pastor Fábio Silva. Olha, queridos, enfim, chegamos hoje ao dia 7 de janeiro de 2021. São decorridos 7 dias do ano, faltam 358 dias para terminar. E hoje comemora-se Dia do Leitor e Dia da Liberdade de Cultos. Eita, que maravilha, né? Como seria que isso acontecesse de uma forma maravilhosa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? As pessoas fossem mais leitor da Bíblia, né? Lessem mais a Bíblia e que a liberdade de cultos fosse para toda a nação mundial, né? As pessoas pudessem ter a liberdade de fazer os seus cultos de adoração a Deus. Enfim, todas as religiões aí, mas infelizmente está meio que restrito em alguns lugares. As pessoas estão, né? Na verdade é só no falar, na prática o negócio está muito errado, muito diferente. Então que Deus abençoe a todos aqueles que são leitores e também aqueles que gostam de adorar a Deus na beleza da sua santidade como nós. Daqui a pouco a gente tem a palavra, a reflexão, temos o quadro da vovozinha, o quadro pentecostal, o quadro recordações e a leitura bíblica diária. Mas agora eu quero convidar essa gente bonita para junto comigo agora falar com o nosso Deus. Rádio Tamandaré, 890 kHz, a sintonia da fé. Rádio Tamandaré, 890, muito mais oração no seu rádio, 100% Jesus. Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Na manhã desse dia, meu Deus, eu estou aqui mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar na sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela minha família. Obrigado por todos aqueles que, com muita alegria, Senhor, estão sempre, ó Deus eterno, fazendo a sua vontade. Deus eterno, obrigado também pelas oportunidades que tenho de estar falando do seu amor e da sua infinita misericórdia. Ajude a tua igreja, ajude o teu povo, eu te peço nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus. Por isso eu te peço, tome a frente dessa programação, que tudo aconteça para a honra e glória do seu santo e eterno nome, porque aqui é o seu nome que sempre será glorificado. Por isso eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus está, Jesus está, Jesus está em primeiro lugar. Comunicando, pastor Fábio Silva. 8h40. Tamandaré, a rádio que o mundo ouve. Ministério Missionário 100% Jesus. Rádio Tamandaré, 24 horas com Jesus. Seja patrocinador do Ministério Missionário 100% Jesus. Maria de Lourdes Trajano, Alto José do Pinho, Recife. Francineide Maria do Nascimento, Valadouro, Olinda. Antônia Carneiro do Nascimento, Jardim Atlântico, Olinda. Maria Helena Ferreira, Elisângela Ferreira, Centro de Bonito. Rosa Maria Lima da Silva, Águas Compridas, Olinda. Vilma Maria de Santana Pereira, Iputinga, Recife. Francisca Soares Pereira Rodrigues, Brasília Teimosa, Recife. Elizabeth Leocádio do Nascimento, Cruz e Rebouças, Igaraçu. Abigail Ramos Nobre da Silva, Prado, Recife. Lourival José da Silva, Águas Compridas, Olinda. Beatriz Quitéria da Silva, Sucupira, Jaboatão. Marijalma Hegman, Alemanha. Valdemiro de Souza Barros, São Martim, Recife. Ivone Cabral Bispo, Iputinga, Recife. Maria de Jesus Lima Silva, Parque Capibaribe, São Lourenço. Maria de Fátima, Água Fria, Recife. Rita de Andrade Silva, Águas Compridas, Recife. José Mário da Silva, Águas Compridas, Olinda. Claudecir Souza do Nascimento, Águazinha, Olinda. Nivaldo Benção, Prazeres, Jaboatão. Maria do Socorro da Silva, Santa Mônica, Camaragibe. Maria José da Silva, Torre. Joanita Maria do Nascimento Silvino, Imbiribeira. Você também pode ser patrocinador do Ministério Missionário 100% Jesus. Rádio Tamandaré, 100% Jesus, 890 kHz, AM, 20 kW de potência, fazendo a diferença. Uma palavra, um conselho, um amigo. Tamandaré, 100% Jesus. Estamos apresentando a alegria do Senhor é a nossa força. Comunicando, pastor Fábio Silva. 8h43. Pastor Fábio Silva, uma palavra de fé. Verdade bíblica. Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados em Cristo, amigos do Evangelho, simpatizantes da nossa fé, que o bom Mestre nos ajude, nos abençoe e nos dê a sua graça. Amados, hoje eu trouxe a reportagem do Mundo Gospel falando sobre cristãos presos sobre a nova lei
anticonversão na Índia. Olha, amados, hoje eu quero trazer-lhes mais uma palavra de Deus para que a Igreja de Cristo fique orientada e perceba que nós estamos adentrando a um período de perseguição implacável dos cristãos a nível mundial. Não adianta a gente chegar aqui e dizer para você que vai ser bênção, que vai ser vitória. Não. A gente tem que andar à luz da Bíblia. A gente tem que ver e ouvir que a Bíblia relata os fatos que vão acontecer no período desta última hora que estamos vivendo. Livro de João, capítulo de número 15, verso de número 18 ao 21, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Essas são as palavras do próprio Jesus Cristo de Nazaré, narrando através do Evangelho de João. Se você observar, a Bíblia Sagrada nos mostra todas as fontes de todos os fatos e acontecimentos que vamos vivenciar. Paulo disse que há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um único Deus. Efésios, capítulo de número 4, versículo do número 4 ao versículo de número 6. Ou seja, apenas uma igreja. Ela não tem paredes, ela não tem hierarquias, nem qualquer patrimônio físico. A sua unidade se sustenta na unidade de Deus. Por isso, a igreja é um organismo divino vivido no meio desta terra. Amados, é fato. Isso é fato. Então, que a igreja tem de estar no mundo, ninguém consegue tirar ela a não ser o próprio Deus. Ainda que não deva se contaminar com o mesmo, porém esta permanência da igreja tem acarretado a uma grande realidade de uma igreja perseguida. É claro, amados, que pode haver graus de perseguição, mas em todos os lugares onde a igreja se estabelecer, ela estará de uma forma que terá que enfrentar a perseguição. Pois, na verdade, a própria palavra de Deus, as Escrituras, que é imutável, de modo que nos mostra a própria palavra, Paulo falando em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que expressa uma realidade bem presente. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a gente sabe que primeiro veio a apostasia. A apostasia, além de vir, ainda está aí. E apostasia é essa, pastor? É pastor aí fazendo o Val de Jaboque, né? Formou lá, fez uma cacimba, as pessoas jogando dentro da cacimba um envelope com R$1.000, ele mergulhava dentro daquela cacimba, uma cacimba
que foi feita num altar da igreja lá que ele disse que é pastor. E aí as pessoas mergulhando ali, as pessoas jogando o envelope, aí ele dizia, estou mergulhando no poço de Jacó, era um poço de Jacó. E aí ele pegava uma carta, conferia se tinha os R$1.000, aí ele olhava e disse, acabei de pegar a benção de fulana de tal, porque o nome dela estava no envelope. Heresias, tá? A gente sabe que são isso aqui que tem acontecido. Outros fazem diversas formas, né, que a gente sabe que acontece. Então veio a apostasia, as pessoas apostataram da fé. Paulo falando em capítulo 4, versículo de número 1 em diante do livro de 1 Timóteo, ele disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada sua própria consciência. Paulo foi bem claro e objetivo. Então, houve também essa apostasia e está aí a apostasia. E a Bíblia diz que antes que viesse esse grande dia do Senhor, que a gente está esperando, primeiro viria a apostasia, e a apostasia já está há alguns anos aí, né? Alguns apostatando da fé. Agora, depois disso veio o crescimento, surgiu o crescimento do chamado fundamentalismo. Os tempos atuais presentes fazem parte da tolerância, né? Sua marca fundamental, porém o extremismo está mais forte do que antes, a gente sabe. Não se passa um dia sem que vejamos na televisão imagens de extremistas islâmicos agitando armas, gritando palavras de ordem contra os seus inimigos do Ocidente. O terrorismo e grande fobia mundial, todo esse grupo faz parte de posições extremas, né, que foram adotadas em todos os lugares do mundo, inclusive em Pernambuco tem muitos islâmicos. Para você que não sabe, no Brasil está cheio, tá? Porque quando Temer estava aí na presidência, ele abriu a porta e entrou um monte deles aqui, tá? Que estão espalhando o islamismo também dentro da nossa nação, tá? O ex-presidente que fazia parte aí também fez a mesma coisa. E aí, essa demonstração de que o mundo pós-moderno pode se manifestar de modos bastante extremistas. Porque, para você que não sabe, que o islamismo, eles têm nestas suas religiões, né, que eles seguem, eles dizem que eles serão a última religião, e aquele que não aceitar será morto a fio de espada. Por aí você tira como é que o negócio é pesado. Então, não somente os islâmicos, mas também outros extremistas, né, aquele Boko Haram e tantos outros aí, também estão crescendo. Como, por exemplo, até mesmo os pentecostais radicais no Brasil, né, estão crescendo. E os confucionistas, que são chamados de neotradicionais, né, que é na Coreia, budistas radicais no Japão, e muçulmanos, xiitas, todos aqueles do Oriente Médio, que esses reagem à altura do pensamento pós-moderno. Então essas pessoas, elas não aceitam que Jesus é o Messias. E na verdade elas nem aceitam que Jesus é o Cristo. Eu estou falando para vocês do que eu sei. Fui para Israel, chegando em Israel, os judeus... Por isso a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu deu o direito de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Israel são filhos legítimos. E Israel, meus irmãos, Israel não acredita que Jesus é o Messias. Para você ter uma base, uma ideia do que é tão sério, que eles acreditam mais em Davi, em Moisés, do que o próprio Cristo, tá? Isso aqui é complicado. Aí isso vem crescendo. E aí
esse aperto entre os Emirados Árabes Unidos, entre o Bahrein e outros países que estão fazendo aliança com Israel, isso é perigoso. Por quê? Porque estamos chegando à última hora e a Bíblia diz que Israel faria aliança com muitos. E aí já começou a soltar as farpas de perseguição. Observe que em vários lugares, inclusive já no Brasil, já tem alguns lugares que está complicado. Há pouco tempo uma juíza mandou prender um pastor que estava fazendo um culto na rua. E aí isso aqui não é maquiagem, isso aqui é algo real. Circulou em toda a nação brasileira, você tira por isso. Então essa liberdade de cultos está sendo, cada vez mais diminuindo o espaço até o ponto de a igreja ser perseguida. Por isso eu sempre falo que a igreja precisa aproveitar o tempo que nós temos de estar aqui, adorando, buscando. Quando você não vem, você não vai ao culto. Quando você não adora a Deus na beleza da sua santidade, no tempo de liberdade, você vai sentir falta do tempo em que a igreja ficará escondida dentro das casas. A igreja não é o templo físico. A igreja somos nós. Nós somos templos e moradas de Cristo. A igreja não tem praga, não tem fronteiras. Ministérios tem, mas a igreja não. Então, amados, essa igreja que é uma unidade em Cristo, ela tem que se unir. Ela tem que se chegar uns aos outros. Ela tem que, estar juntas. Porque, amados, olha, muitos se infiltram entre os cristãos e têm cooperado para esse fator chamado perseguição da igreja. Porque hoje, aqui no Brasil, não é tanto de fora, mas de próprios ministérios que proíbem seus cristãos de estar indo numa igreja, visitar, conduzem as ovelhas como se fossem gados, que tivesse um chip na cabeça e que fossem monitorados por ele de uma forma 24 horas. Se sair daqui e for para outra igreja, é perseguido. E aí você perde o cartão, não toma ceia, é disciplinado. Que é isso? A igreja de Cristo, ela em si, ela não faz parte de ministérios. A igreja de Cristo que está sendo perseguida são aqueles que muitas pessoas não estão aceitando aí, porque eles não aceitam certas coisas dentro dos ministérios e estão excluídos da igreja. E quantos cristãos estão em casa sendo perseguidos pelos respectivos líderes que querem muitas vezes implantar, algo sobre a sua cabeça, e eles não aceitam porque estão à luz da Bíblia. E eles já começaram a ir para dentro de casa. Vocês não sabem o que vem por aí, irmãos. O que vem sobre perseguição, o que estamos vivendo agora, esse maior nível de perseguição é igreja contra igreja. Mas o que vem por aí é o mundo contra a igreja. Você já viu? Aqui no Brasil, a igreja amanheceu pichada, morte aos cristãos. Isso aqui no Brasil é inédito, é algo novo, mas lá fora eles publicam, eles botam faixa, eles pintam muro, pintam igreja dizendo morte aos cristãos, e eles matam. Eles tocam fogo na igreja. Vai na Nigéria para você ver. Eles tocam fogo na igreja, eles matam os cristãos, eles lançam granada dentro da igreja, em pleno culto morre todo mundo, porque a perseguição é intensa. E isso vai pegar a nível mundial. A igreja precisa se preparar. A igreja precisa, nós estamos entrando num ciclo de perseguição que sem precedentes, que a igreja não está percebendo. As pessoas estão cruzando os braços, não querem ir para as igrejas, os cultos respectivos, e vão perder esta oportunidade, tá? Pessoas que muitas vezes, idolatram homens, idolatram filhos, idolatram marido, idolatram isso, tantas outras coisas que são idolatradas e não adoram a Deus. Idolatram os homens, idolatra filho, idolatra marido, idolatra filha, mas não ama a Deus, não adora a Deus, mas anda com a Bíblia debaixo do braço. Entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou nele. Quando vier a primeira perseguição, é fácil demais a negar a Jesus. Fundamentados na palavra. Por isso eu ensino a vocês aqui, fundamentar-se na palavra.
Porque o evangelho que entrou, chamado Pentecostais Radicais do Brasil, entrou com heresias e um monte de coisas, entrou também com doutrinas que deixam as pessoas, sabe? E mensagens que deixam as pessoas inchadas, que só servem a Cristo porque Ele tem para dar. Ele vai me dar um carro, vai me dar uma casa, porque Ele me deu isso, porque me deu aquilo. Servem de qualquer maneira com doutrinas deslavadas e mentirosas. Doutrinas de homens, não doutrinas bíblicas que consertam o crente e põe ele na forma de Deus para que ele possa andar nos trilhos da palavra. Mas é um evangelho fácil. Os homens conseguiram colocar um evangelho fácil, cheios de heresias, de mentiras deslavadas. Mentiras que muitas vezes, até mesmo diante de muitos que são leigos, tornam-se grandes verdades. As pessoas começam a servir a Deus por interesses, por causa de culpas de homens que não usam a Bíblia como ela tem que ser usada e tem que ser pregada. Evangelho não é coisa boa, não. Evangelho não é fácil, não. Evangelho é sofrimento, é renúncia. Evangelho é deixar